Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês que história é essa, né? De que o zagueiro João Basso tem conversas avançadas para ser novo reforço do Vitória, jogador que passou do Santos ano passado na Série A, não foi muito bem, mas no futebol europeu sempre tem tido um desempenho muito interessante, inclusive nessa atual temporada. Será que seria uma boa opção para o Vitória ou não? Sem dúvidas, busca, né, um zagueiro, até porque ele pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, seria destro. Então acho que uma dupla João Basso e Wagner Leonardo elevaria muito, né, o nível da zaga do Vitória, avaliada em 10 milhões de reais. Além disso, tem outra opção do Campeonato Brasileiro, que eu acho que pode ser uma boa alternativa, e outro atleta também brasileiro que jogou muito tempo no futebol português e que tem conversas para defender o Bolívar da Bolívia. Mas, na minha opinião, esse é um cara para chegar e ser titular na Série A, viu? Sinceramente, eu ficaria estranho ele ir para o futebol venezuelano, futebol boliviano. Eu vou deixar aqui como alternativa se o João Basso, que na minha opinião é o melhor desses todos, não avançar. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para a gente chegar aqui em 60 mil inscritos até o final desse mês de julho. Então, você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu vou deixar aqui essa matéria lá do Reinaldo Oliveira e do Central do Vitória, valeu demais ele, está aqui, ó. O Vitória está negociando com o zagueiro do Santos, ex-Santos, né, João Basso, de 23 anos. Atualmente o defensor atua por empréstimo no Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal, na temporada atual, 14 jogos e 1 gol. Então vamos lá, falar sobre esse jogador, porque ele pertence ao Santos, que foi comprado ano passado por um valor alto, ó, foi 2,5 milhões de euros. Vamos colocar 12 milhões de reais, e pelo Santos na Série A do ano passado foi muito ruim, assim como a equipe, né? Não é à toa que foi rebaixado. 14 jogos pela equipe, é um jogador que chegou a peso de ouro, todo mundo pensou que ia ser titular, não foi o que aconteceu. Foi especulado no Grêmio, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, no São Paulo e no Goiás, acabou indo para o Santos, que ofereceu pagar esse valor mais alto para ele. Lá na Europa não foi mal esse seu empréstimo, até porque foi fácil de achar um clube interessado a pagar 100% dos seus salários, porque ele jogou muito tempo no Arouca e no próprio Estoril Praia, quando foi lá para a Europa, né? Então ele foi emprestado por lá e jogou dos 14 jogos, todos como titular, em uma média de quase 90 minutos por partida. É aquela coisa, você deve pensar, nossa, gostar mais o cara jogando na Europa, sendo titular, vai valorizar. Gente, não é bem assim, tá? Dificilmente ele hoje teria espaço no Braga, em algum outro time de ponta, no futebol português. Não é tão fácil assim, tipo, ele tem jogado com frequência, vai para um time maior. Muitas das vezes não acontece isso, depois eu posso até falar sobre isso aqui para vocês. Marcou um gol no empate em 2-2 contra o Chaves. Não sei qual foi a posição final do Estoril Praia, mas a tendência é que ele volte de empréstimo e o Santos vai ver se reaproveita o jogador. Eu acho que para a Série B é um cara fora da curva, mas ano passado se queimou com a torcida do Santos e não deve ser difícil achar um novo time interessado, e o Vitória já é um deles, né? Eu acho sinceramente uma baita alternativa. Ano passado tá aqui o gráfico dele na Série A, jogou como um zagueiro pelo lado direito, não teve uma temporada terrível, mas para o Santos pagar o seu salário na Série B seria complicado. Se ele chegou por 14 milhões de reais, imagina o salário dele, né? Então eu acho que esse aí é um ponto que pode pesar para o Vitória. Tá aqui o mapa de movimentação na temporada passada, dá para ver que ele joga como um zagueiro pelo lado direito, então pode fazer muito bem essa função. Ele, o João Marcelo, pode jogar, João Marcelo não, o Wagner Oliveira, o Oliveira é foda, o Wagner Leonardo, gente, tô bugado aqui. Mas uma opção numa linha de 3, eu acho que jogaria muito bem. Ele sendo o zagueiro pelo lado direito, o Wagner Leonardo, o zagueiro pelo lado esquerdo e um zagueiro central. Pode ser quem que você quiser, o Camutanga, por exemplo, ou se você quiser colocar um segundo volante para fazer esse papel saindo e atuando para frente, pode ser uma alternativa. Tá aqui o João Basso na última temporada. Está avaliado aqui hoje em basicamente 2 milhões de euros, vamos colocar ali uns 10 a 10 milhões e meio de reais. Não é muito diferente do que o Santos pagou, certamente teria um salário alto, mas se o Vitória estiver disposto a fazer um investimento, ótima conotação, joga muito, 27 anos, está jovem, tem muito a agregar, tem 1,87 m de altura. Aqui no Brasil, além do Santos, ele é revelado pelo Paraná. Foi bem no Paraná 2015 e naquele ano de 2016 não conseguiu acesso. Ele jogou tipo o Campeonato Estadual e a primeira metade do início do Paraná muito bom. E aí ele foi negociado com o Estoril Praia na época aqui, ó, em 2016-17. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é a Esportiva, que me fez ganhar aqui esse jogo, ó. O Vitória venceu o Criciúma por 2-1.
Postei R$10, botou R$19,50, ótima cotação tava para esse jogo. Falei, putz, acho que o Vitória tem condições sim de vencer esse duelo, e foi o que aconteceu, tendo aqui esse lucro interessante. Você pode apostar nos próximos jogos, lembrando sempre apostar com responsabilidade. Aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, próximo compromisso é contra o Botafogo, dia 11, né, do 7, então já está aqui disponível essas cotações. Vitória do Vitória 2,65, tem essa opção também de você apostar o Vitória vencer ou empatar 1,34, boa cotação aqui também. Lembrando que tem esses jogos aqui do Vitória, tem a sequência no Campeonato Brasileiro, já está disponível o próximo jogo contra o Fortaleza fora de casa no dia 17, e é por isso que eu gosto aqui da Esportiva e uso ela para minhas apostas, porque você já tem uma antecedência de, olha aqui ó, quase 10 dias, né, para você ver e acompanhar as próximas cotações. Vamos aqui então para vencer a equipe do Botafogo e vencer o Fortaleza fora. Olha que cotação, que jogo difícil, né, mas uma cotação altíssima de 14,84. Vou colocar R$1 para vocês verem que você pode começar a apostar. Se acontecer isso, vai voltar 14,84. Já finalizei aqui minha aposta. Para você começar então na Esportiva, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos falar aqui de mais um jogador que é em relação ao Caetano. Se não chegar o João Marcelo, na minha opinião, se não chegar o João Basso, na minha opinião, o Caetano é uma boa alternativa. 25 anos, zagueiro que pode jogar pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto, mas não seria problema ele atuar pelo lado direito. Tem apenas 4 jogos pelo Corinthians no Brasileirão. No ano são 13, ele foi titular no Paulista, mas na Série A dá pra ver aqui, ó, muito mais reserva. Jogou o último jogo contra o Cuiabá, dia 26 de junho, e o último contra o Atlético Paranaense, titular, mas nos últimos 3 jogos, desde a mudança do comando técnico, nem entrou, só ficou no banco de reservas, inclusive para a goleada de 3-0 contra o Cruzeiro. Jogou muito bem a Série A de 2022 pelo Goiás, 42 jogos e 1 gol, então assim, teve um desempenho bem interessante naquele ano de Série A e tudo mais. O interessante é que ele joga pelo lado esquerdo, mas já tem um Wagner, né? Então como que você faria essa dupla de zaga? Enfim, tá aqui o desempenho dele no Goiás, foi titular absoluto, foi uma temporada muito boa, passou também na Série B muito bem pelo CRB e jogou anteriormente no Oeste, na base do Corinthians, onde ele é revelado. Enfim, já falei dele aqui no canal, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você acha que é uma boa opção? Você acha que não é? Tô curioso para saber. E o último aqui, quem que é esse cara que você falou, né, Gustavo, que foi para Bolívia e tudo mais, é o Anderson Jesus. Ele tem 29 anos, ele parece ter mais, mas é só 2 anos de diferença pro João Basso. Ele jogou durante 3 temporadas no Vizela de Portugal, onde foi titular. Olha aqui, ó, os últimos jogos dele em maio, né, e abril, todos 90 minutos, todos como titulares pelo Vizela, que o Vizela, se eu não estiver enganado agora, foi rebaixado, tá? No último jogo até ganhou de 4-0, mas foi rebaixado e iria jogar a 2ª divisão de Portugal. E aí eu pensei, pô, acho que ele vai ir para um clube da primeira, né? Vários jogadores brasileiros do Vizela deixaram o Vizela e foi, por exemplo, para o Santa Clara, que é um time que subiu para a primeira divisão. Ele não, ele tem sido especulado no Bolívar, pelo que eu vi aqui ele não foi ainda anunciado no Bolívar, mas já tem conversas avançadas. E aí eu te pergunto, será que não é um cara que caberia no Vitória? Porque, pô, tem jogado nos últimos 3 anos pelo Vizela, jogou em 2021, se não estiver enganado foi Série B, mas 2020 a Série A pelo América, se não estiver enganado foi isso, um ano na Série B e outro na Série A pelo América, foi muito bem até ir para o futebol português. Então, tem esse desempenho bom na Europa, assim como o João Basso, tem essa experiência na Série A, que foi bem pelo América 2021, a primeira divisão, revezando, para falar bem a verdade, né, titular e reserva, mas passou pelo Confiança, é revelado na base do Grêmio, passou também no Atlético Mineiro na equipe de base. Quero que você use o espaço aqui para comentários. O que você tem a dizer? Também sobre o João Basso, se valeria a pena, né? Dependendo de uma compensação financeira para ter o atleta em definitivo. Pode deixar aqui sua opinião. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!